Estamos de volta com a resposta. Sobre a economia cafeeira no Segundo Reinado, a resposta correta é a letra C. Fortalece o poder do reinado. O café, importante destacar que ele fortaleceu o reinado porque ele se tornou um dos mercados mais importantes, tá? Com a Europa e principalmente com os Estados Unidos. Isso fortaleceu o poderio econômico e político do Brasil, uma mercadoria, um produto que era muito demandada, né? O consumo desse produto ele estava em ascensão no mercado externo. Então o Brasil aproveitou das suas características produtivas anteriores e aproveitou também de uma questão que era natural, que era esse solo, né? O encontro, né? Achar a chamada terra roxa no oeste paulista, ele foi de uma grande importância, e isso para o cultivo do café. Esse cultivo que era muito produtivo, o cultivo aqui no Brasil. Então, desde o plantio e dessa colheita, era um número muito grande que deu uma importância, um retorno do Brasil, né, significativo no comércio internacional. Ao mesmo tempo, outro ponto importante é o surgimento do trabalho livre. Surgimento do trabalho livre que tem início no século XIX, e a gente pode colocar isso como um desdobramento da Revolução Industrial, com um processo de combate à escravidão. Em 1831, o Brasil promulga a lei que proíbe o tráfico africano. Em 1888 tem a Lei Áurea, e a falta de medidas e providências efetivas para a inserção do ex-escravo na sociedade será uma questão problemática. Então vamos passar por esses pontos. O desdobramento da Revolução Industrial, ele está relacionado àquilo que a gente comentou em aulas passadas, que são o aumento do mercado consumidor, a demanda por maiores produtos, isso tudo, e a própria oferta maior de produtos que necessitavam mais de uma comercialização mais expansiva, de um mercado consumidor maior nas colônias para consumirem esses produtos. A lógica e as defesas de combate à escravidão também estavam ganhando força nesse período. Vimos em outros slides que havia uma contradição entre os proprietários rurais, em que havia a fala, né, externamente era falado das questões ruins que a escravidão trazia para a humanidade, mas mesmo assim mantinham-se esse processo de escravidão. A Inglaterra, influenciando politicamente a abolição da escravidão, teve um papel importantíssimo para esse processo. Obviamente por interesses do comércio inglês, de que as colônias elas deveriam ter mão de obra livre nesse processo, e ao longo do século XIX vão ser promulgadas muitas leis que vão combater a escravidão. Em 1831, o Brasil vai promulgar essa lei que proíbe o tráfico africano, mas ao longo do século XIX vão surgir, a gente pode destacar a lei do sexagenário, que pessoas com maiores de 60 anos, elas são consideradas livres, escravos com mais de 60 anos. A lei do ventre livre, filhos de escravos não necessariamente eram escravos, eles nasciam livres. E, com fim, em 1888, a Lei Áurea, que faz a abolição da escravidão propriamente dita. Há uma discussão muito importante que, para quem quiser
se aprofundar é no livro Trabalho e Vadiagem, do Lúcio Kovarik, que mostra como esses escravos libertos eles tiveram poucas chances de inserção no mercado internacional. Isso por inúmeras formas, por inúmeros fatores, uma vez que eles eram escravizados, viviam em situações desumanas nas senzalas. Quando eles são libertos, eles não têm essa cultura do trabalho, né, por meio de assalariamento, não tinham uma cultura propriamente de consumo, né? Foram jogadas havia a questão do preconceito estrutural e desse racismo estrutural que viam ainda o escravo ou o homem negro como uma mercadoria que não servia para quase nada. Isso tudo jogou milhões de pessoas ex-escravas a sua própria sorte após a escravidão. Então essa é uma discussão que está ali no livro do Lúcio Kovarik, para quem quiser se aprofundar nela. A partir dessa liberação ou o surgimento do trabalho livre, há uma dependência desse trabalhador. Então, uma migração do norte do país para os grandes centros de produção, que antes ali estavam em alguma atividade de subsistência, agora migram para o centro de produção, principalmente no Sudeste, né, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, para o trabalho na lavoura. Mas a prioridade é o imigrante europeu. O imigrante europeu que tinha certas características e certas especialidades, tá, na lavoura de produtos. Então havia essa prioridade ao imigrante europeu. E algumas etapas dessa imigração para trabalhar na lavoura. A primeira delas se inicia em 1840, ao financiamento da vinda de imigrantes via fazendeiros. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo na próxima unidade. Após 1870, imigração subvencionada pelo governo, vejam que mudam. Então, antes era financiada pelo fazendeiro. Nesse financiamento, as condições dos imigrantes eram muito ruins. O imigrante vinha, ele ficava devendo para o fazendeiro por muito tempo. Quando o Estado, quando o Império começa a interferir, as condições são melhores, porque era subsidiada pelo Império. Aquele imigrante, ele não necessariamente ele continuava devendo, para a sua produção, mas existia aí uma coexistência de semi-servidão. As condições eram muito ruins do próprio imigrante. Os proprietários rurais do Brasil ainda tinham a cabeça bastante atrasada. Eles colocavam e tinham como principal objetivo ainda a manutenção da mão de obra escrava. A vinda dos imigrantes não alterou de imediato essa visão. Então, as condições dos imigrantes, muitos imigrantes que tinham a ideia de chegar no Brasil para ganhar a vida, tinham a visão de um país com terras, com muitas terras, com muitas possibilidades, acabaram se decepcionando muito na chegada ao país, devendo para os senhores por muitos e muitos anos, alguns inclusive passando a vida, que morreram devendo para esses senhores. Esse processo de desenvolvimento do café fez surgir outros setores econômicos. Vimos com mais detalhes na aula anterior a inserção das estradas de ferro. Podemos destacar também as linhas telegráficas em 1852, algumas iniciativas modernizadoras de Irineu Evangelista de Souza, que teve um papel muito importante,
nas ferrovias, navegação a vapor, transporte, comunicação e comércio nas cidades. Começam a haver as linhas férreas nas próprias cidades, os bondes. No século XIX, são importantes características desse desenvolvimento, e o café que está inserido ali nesse processo, né? O desenvolvimento do comércio, do transporte e das comunicações estão bastante ligadas ao trabalhador livre. Ao trabalhador livre, que agora é um trabalhador assalariado e que as possibilidades de consumo e de atividades nas cidades se fazem diferentes daquele trabalhador que era semiservil do campo ou principalmente diferentes do trabalhador escravo. Então o trabalhador livre, ele auxilia o desenvolvimento das cidades. O fato dele ter renda, o próprio investimento das indústrias nas cidades, o desenvolvimento de atividades secundárias ao café, né, faz a surgir os trabalhadores livres nas cidades, e isso tudo desenvolve e faz um desenvolvimento econômico para o país naquele período. Algumas novidades eram trazidas pelos bancos e pelas ferrovias, né, que ocasionaram todo esse desenvolvimento. Possibilidade de empréstimos, capital proveniente da Inglaterra, novos investimentos em novas áreas, e também aqui a gente pode destacar a figura do Barão de Mauá, que foi um dos pioneiros na industrialização do país. Então essas possibilidades do desenvolvimento do café estavam em inúmeros setores, tanto na indústria, no comércio, como nos serviços financeiros. A mão de obra livre demandava também papel moeda, comércio, consumo. Então os bancos, no final do século XIX, eles se desenvolvem bastante no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo. Vamos para uma interatividade, para gravar um conceito, uma ideia importante do que vimos até aqui. Quanto à mão de obra livre, letra A, foi introduzida de forma natural. Letra B, foi substituída em função da inexistência da mão de obra escrava. Letra C, era mais adaptada aos processos de produção. Letra D, foi majoritariamente nacional. Letra E, necessitou de um reforço de mão de obra internacional. A resposta é letra E. Necessitou de um esforço de mão de obra internacional. Unidade finalizada. Nos vemos na próxima unidade. Até lá!